Elas acreditavam que quanto mais doía, mais perto de Deus estavam. O som naquela vila pequena e esquecida pelo mapa não era o de pássaros, mas o do vento seco que soprava chicoteando as paredes de barro e a respiração ofegante de quem já não tinha forças para clamar. No sertão nordestino, no início dos anos 2000, o isolamento era uma barreira que separava a realidade do delírio coletivo. O sol escaldante fundia o horizonte, criando uma miragem onde só existia poeira e silêncio. As manhãs começavam sob um peso opressor, um calor que não apenas queimava a pele, mas cozinhava as mágoas acumuladas por décadas de abandono e solidão avassaladora. Nesse cenário, surgiu o grupo Caminho do Calvário. A sede era uma igreja de madeira simples e gasta, cujas tábuas rangiam sob o peso da fé desesperada de quem ali entrava. A promessa era sedutora. A cura para traumas que a medicina jamais alcançaria e que as preces comuns ignoravam. Naquelas paredes, o sofrimento humano não era algo a ser evitado, mas a moeda de troca para comprar a paz eterna e o favor divino. O grupo cresceu rápido, alimentando-se das lacunas deixadas pela ausência de amparo emocional daquelas mulheres, que buscavam qualquer sinal de esperança no deserto do sertão. As seguidoras eram mulheres marcadas por feridas invisíveis. Algumas carregavam o luto de filhos perdidos, outras traziam cicatrizes de abusos e segredos vergonhosos que o silêncio as obrigava a esconder. Elas buscavam limpar a alma, purificar o que acreditavam ser uma sujeira inerente ao seu próprio ser. Para elas, a culpa era um fardo físico real, algo denso que precisava ser extraído do corpo através do martírio, não importa o preço que tivessem que pagar. No centro estava o pastor Elias. Ele não gritava nos púlpitos. Possuía uma fala mansa, um sussurro que penetrava como um segredo divino. Seus olhos profundos pareciam ler cada pecado antes mesmo da confissão. Sua autoridade vinha de uma calma inquietante e misteriosa que paralisava qualquer dúvida. Elias não impunha sua vontade. Ele fazia as mulheres sentirem que o castigo era o seu próprio desejo de redenção. Ele sussurrava verdades sobre a impureza da carne, convencendo cada alma de que o conforto era apenas a trilha para a condenação. O primeiro ensinamento era direto. O corpo é uma prisão impura, que afasta o espírito da luz. Para Elias, o bem-estar físico era uma tentação demoníaca. Antes de continuarmos essa jornada sombria, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este relato. A ideia de que o sofrimento era sagrado infiltrou-se como um veneno lento e implacável. Elas passaram a ver as privações como medalhas de honra. Dormir menos significava estar mais alerta para Deus. Comer menos era esvaziar-se do mundo para finalmente encher-se do céu. A transição para os rituais de entrega foi natural. O que começou com vigílias ao relento logo se transformou em privações de sono e alimento. O cansaço era interpretado como transe e a fome como jejum purificador. Maria, atormentada por um passado que lhe roubava as noites, viu em Elias o guia para a paz. Ela buscava o perdão por culpas que o próprio pastor cultivara em seu coração, tornando-a sempre o centro de sua nova vida. Quando Elias anunciou os estágios de purificação profunda, Maria não hesitou em aceitar. Ela sentia que sua dor psicológica era inútil se não fosse transformada em algo palpável, um sacrifício real no altar de madeira. Ao aceitar o seu primeiro estágio de purificação, submetendo-se a horas de joelhos sobre pedras e ao isolamento claustrofóbico, Maria sentiu um alívio doentio. Ela acreditava ter encontrado o único caminho para a redenção, ignorando que aquele era apenas o primeiro degrau de uma descida para um abismo sem fim, onde a dor
deixaria de ser um meio para se tornar a única e terrível finalidade de toda a sua existência terrena diante do mestre Elias, naquele lugar severo, frio e extremamente solitário que habitava agora em seu íntimo. Com o passar dos meses, o isolamento transformou a pequena vila em uma bolha impenetrável e claustrofóbica. Pastor Elias não precisou erguer muros altos para prender aquelas mulheres sob seu domínio. Ele utilizou o medo psicológico do mundo exterior como sua ferramenta mais afiada e eficiente. Rotulava sistematicamente qualquer pessoa que não seguisse o caminho do Calvário como um receptáculo de impurezas mundanas e perigosas. Maria e as outras foram instruídas a cortar laços com parentes e amigos, pois o amor terreno era agora pregado como uma distração pecaminosa que as afastava da salvação. A pequena igreja de madeira gasta tornou-se o único universo existente para elas. Um refúgio sombrio, onde a luz do sol parecia não ter permissão para entrar totalmente, filtrada pelas frestas das tábuas, como se o próprio céu sentisse vergonha de observar o que ocorria naquele recinto de dor. A teologia da dor evoluiu rapidamente para um sistema agressivo de punição corporal e mental. Elias pregava com convicção absoluta que o pecado era uma substância física, algo viscoso e negro que se agarrava aos ossos e que só poderia ser expelido através do trauma deliberado. Se dói, é porque o mal está resistindo à libertação divina. Ele repetia com sua voz mansa e hipnótica, enquanto observava as mulheres se contorcerem em silêncio absoluto no chão de madeira áspera. Resistir ao sofrimento era visto como um sinal de orgulho imperdoável. Chorar era interpretado como uma manifestação clara de demônios que se recusavam a abandonar o hospedeiro humano. Assim, o silêncio tornou-se a maior das virtudes, interrompido apenas pelos sussurros rítmicos de orações que mais pareciam lamentos de uma agonia profunda e ancestral. O epicentro dessa transformação era o quarto de purificação, um anexo sem janelas localizado nos fundos da igreja. O ambiente era permanentemente sufocante, carregado pelo cheiro rançoso de velas de cera barata e pelo odor metálico de suor acumulado e sangue seco. Lá dentro, o tempo perdia qualquer sentido linear ou lógico. O calor humano das mulheres amontoadas tornava o ar espesso e difícil de respirar, enquanto elas permaneciam em um transe coletivo movido pela exaustão física extrema. Elias circulava entre elas como uma sombra onisciente, tocando as testas febris com dedos frios e sussurrando promessas de uma santidade transcendental que alimentavam o desejo desesperado de cada uma de suportar o insuportável em nome de uma promessa vazia. Uma competição perversa começou a florescer entre as fiéis. Não se buscava mais a alegria ou o conforto, mas o título de escolhida do mestre. Aquela que suportasse mais tempo de joelhos sobre pedras pontiagudas ou exibisse as marcas mais profundas do jejum era colocada em um pedestal de honra espiritual pelo pastor. Maria, mergulhada em sua busca frenética por redenção, esforçava-se para ser a mais devota de todas, ignorando os protestos de seu próprio corpo. A desumanização avançava. A vaidade feminina foi a primeira a ser sacrificada no altar da seita. Sob as ordens de Elias, as mulheres cortaram os próprios cabelos de forma grosseira e vestiram túnicas de saco de estopa que feriam a pele já castigada. Para Maria, cada nova ferida física era encarada como uma joia espiritual, um troféu invisível que comprovava sua proximidade com o divino. Houve um momento em que Maria, ao observar sua pele marcada por vergões em um pequeno espelho quebrado, não sentiu horror. Pelo contrário, experimentou um êxtase doentio, uma sensação inebriante de que estava finalmente sendo lavada por dentro, camada por camada. Ela via as marcas não como danos,
mas como sinais de que sua culpa estava sendo drenada para fora de seu ser. As infecções graves eram tratadas apenas com óleos ditos sagrados e orações que duravam noites inteiras sob o olhar atento de Elias. As feridas eram escondidas sob as longas vestes de saco, como segredos santos que pertenciam exclusivamente a elas e à autoridade absoluta do líder. A loucura coletiva mascarava a realidade brutal do declínio físico. Elas acreditavam estar em plena ascensão espiritual, enquanto seus corpos desmoronavam silenciosamente. Durante uma vigília de 48 horas, onde o sono era estritamente proibido sob pena de castigo, a atmosfera atingiu uma tensão elétrica insuportável. Foi naquela madrugada gélida do sertão que o véu da perfeição de Elias começou a mostrar seu primeiro rasgo diante dos olhos de Maria. No canto do quarto, uma jovem fiel desmoronou subitamente. Seu corpo esquelético tremeu antes de colapsar sobre o chão de terra batida. Seus olhos reviraram e a respiração tornou-se um chiado agônico. Maria correu para ajudá-la, mas a voz gélida de Elias a parou, como um chicote invisível. Ele proibiu qualquer intervenção, alegando com frieza que aquela queda era o resultado de uma alma que ainda se apegava aos desejos da carne. Maria olhou para o pastor e, pela primeira vez, não viu o guia da luz divina, mas um vazio assustador que nem mesmo sua fé cega conseguia mais explicar ou justificar diante daquela vida que se esvaía. A visão daquela jovem caída no chão, abandonada à própria agonia sob o olhar indiferente e gélido de Elias, cravou uma farpa de dúvida na mente de Maria que nenhuma oração conseguia mais remover. Os dias que se seguiram foram marcados por um desgaste físico que ultrapassava todos os limites extremos da resistência biológica. As mulheres do caminho do Calvário já não pareciam seres humanos vibrantes. Eram agora figuras pálidas e esqueléticas, com a pele esticada sobre ossos e olhares vagos que observavam um horizonte invisível de desespero. A noção de realidade havia se dissipado completamente no calor sufocante do sertão e na fumaça constante das velas que queimavam dia e noite. Elas não viviam mais para o amanhã. Apenas aguardavam a próxima dose de sofrimento que o pastor lhes prometia ser a única chave para o paraíso. A tensão acumulada explodiu na anunciada cerimônia de ascensão. Elias convocou todas para o interior da igreja de madeira gasta, cujas paredes pareciam gemer sob o peso daquela atmosfera carregada de eletricidade. Ele exigiu um sacrifício final, um limite de dor que nenhuma delas havia experimentado antes, alegando que o céu exigia o sangue do orgulho. O ar estava tão espesso que era quase impossível respirar. Maria, prostrada no chão de terra batida, sentiu o suor frio escorrer enquanto ouvia as promessas de glória que saíam da boca do líder. Foi nesse ápice de loucura e êxtase coletivo, enquanto as outras mulheres entravam em um transe de autoflagelo e lamentos, que os olhos de Maria, antes nublados pela devoção, subitamente se focaram com uma clareza cortante. Ela observou Elias atentamente. O homem que pregava a purificação absoluta através da dor estava de pé sobre o estrado, banhado pela luz das lâmpadas a óleo. Maria notou, com um choque que lhe gelou a alma, que a pele do rosto do pastor era saudável e viçosa. Suas mãos, que nunca carregaram pedras sob o sol ou se feriram em jejuns, eram macias e brancas. Enquanto elas definhavam em trapos de estopa imundos, ele vestia tecidos limpos por baixo de sua túnica simples. A revelação foi perturbadora. O Deus que elas serviam com sangue não estava naquele recinto. O que Maria via diante de si era apenas o ego sádico de um homem que se alimentava da vulnerabilidade alheia. O silêncio que se instalou dentro dela foi mais ensurdecedor do que os gritos da cerimônia. Não houve uma briga física ou um confronto de palavras. O que aconteceu foi o desmoronamento silencioso de um mundo construído sobre mentiras sagradas. O terror de Maria
não vinha da ameaça do inferno, mas da compreensão de que sua busca por perdão havia sido sequestrada por um monstro de fala mansa. Ela viu, pela primeira vez, as cicatrizes em seus braços, não como marcas de santidade, mas como tatuagens de uma escravidão voluntária. A imagem do pastor, antes envolta em uma aura divina, tornou-se grotesca aos seus olhos. Ele não era um guia espiritual. Era um carcereiro de mentes despedaçadas. A intervenção externa só ocorreu anos depois, quando o isolamento da vila foi rompido por autoridades civis que não reconheciam a autoridade divina de Elias. O que os socorristas encontraram foi um cenário de horror absoluto. Mulheres que não sabiam mais como existir sem a dor como bússola moral. Maria foi uma das sobreviventes resgatadas, mas a liberdade trouxe consigo um vazio abissal. A reintegração à sociedade foi um processo doloroso e lento. Muitas daquelas mulheres ainda sentiam falta da estrutura de controle que dava sentido ao seu sofrimento. O dano psicológico era tão profundo que a ausência de castigo parecia, para algumas, uma forma de abandono espiritual. Hoje, as casas humildes e as igrejas de madeira permanecem abandonadas, reclamadas pela vegetação seca e pelo vento seco que uiva entre as frestas das tábuas. O silêncio do lugar é um memorial mudo de uma fé que foi distorcida até se tornar uma arma. A história de Maria e do caminho do Calvário serve como um lembrete sombrio sobre a fragilidade da alma fragilizada quando busca a redenção. A parte mais assustadora não era o que ele fazia com elas. Era que ninguém as obrigava com correntes. Elas acreditavam.